que Jesus curasse. A Bíblia diz que Jesus sentava e começava a ensinar a sua palavra. Eles começavam a ensinar aquilo que Deus havia lhe colocado em sua boca. A Bíblia diz que é que nem Isaías profetizou dizendo: porque o Espírito do Senhor está sobre ele e já ungiu para pregar as boas novas aos que está cativo, ao que está preso em prisões, os doentes, louvado seja o nome do Senhor. Foi assim que Jesus começou a sua chamada. E a Bíblia diz que quando Jesus começa a arrecadar multidões e multidões para pregar a palavra, Jesus sempre queria um tempo com seus discípulos. Jesus sempre queria um tempo com seu povo. Mas a multidão apertava ainda, a multidão ainda o exprimia. A Bíblia diz que Jesus agora se afasta da multidão e faz com que os seus discípulos vá lá e pregue a palavra, vá lá e anuncie o Evangelho. A Bíblia diz que os discípulos retornam e lhe conta tudo quanto tinha feito, tudo quanto Jesus tinha te ensinado. Jesus agora diz: vem cá um pouco comigo, vamos para um lugar deserto. Deserto na Bíblia e sobre a cara, louvado a Deus, o psico humano é lugar de prova, é lugar de aflição, é lugar, louvado a Deus, onde não tem comida, é lugar onde não tem água, é lugar onde não prove. Mas Deus chamou os seus discípulos para o deserto. Quando nós estamos, pastor, cercados por pessoas, nós não conseguimos escutar o que Deus tem para falar conosco. Quando nós estamos cercados de família, quando nós estamos cercados de agenda, quando nós estamos cercados das pessoas que nos amam, que nos abraçam, nós não conseguimos ouvir a voz e nem percebemos que o Mestre está conosco. Porque aconteceu com os discípulos, era tanta multidão com Cristo, era tanta pessoa com eles, que eles não percebiam que Jesus estava com ele. A Bíblia diz que Jesus agora diz: é muito bem, agora vem comigo ao deserto. Eu não sei o deserto que você está passando, eu não sei a dificuldade que você tem enfrentado, mas uma coisa Deus me trouxe aqui para te dizer: Deus está te conduzindo ao deserto para ter particular contigo. E escute aqui que eu quero te dizer: Deus está contigo nesse deserto, Deus está contigo nesta prova, Deus está contigo nesse vendaval. Ele está te dizendo: eu que te conduzi ao deserto, e se eu te conduzir, não se preocupe, eu tenho milagre para a tua vida, eu tenho milagre para a tua vida. Só quem acredita que Deus tem milagre, levanta a tua mão e comece a adorar. A Bíblia diz, irmãos, que quando Cristo ele começa a louvar a Deus, a chamar discípulos, a Bíblia diz que uma multidão ouve falar que Jesus está se afastando deles, que Jesus está se recuando. A Bíblia diz que eles fazem uma pesquisa entre eles, querendo descobrir para onde Jesus ia. A Bíblia diz que a multidão se reúne, a dizer assim: vamos percorrer e cortar caminho para que viemos chegar primeiro que eles. Porque naquela época, irmãos, quando as pessoas ouviam falar de Jesus, elas não corriam não, elas procuravam uma forma de se chegar a ele. Hoje é o contrário na igreja, hoje é o contrário durante a raça humana. Quanto mais se fala de Jesus, mais as pessoas querem se afastar dele. Mas a multidão que quiser ser alimentado com pão e com os peixinhos gostosos no céu, vai ter que se aproximar a ele. Escute aqui que Deus me trouxe aqui essa abertura da campanha dos pães, louvado a Deus da multiplicação. É que Deus está aqui dizendo: se tu quiser multiplicação da tua casa, se tu quiser multiplicação da tua família, se você quiser multiplicação da tua vida espiritual, se você quiser multiplicação sobre a tua casa, comece a se chegar a ele, comece a se chegar a ele. Só quem quiser chegar a Jesus aqui, levante a tua mão e comece a orar, porque Jesus quer os seus achegados. A multidão percorreu caminhos perigosos, a multidão percorreu caminhos perigosos, porque segundo a história e segundo a teologia bíblica, ela vai nos dizer que com o caminho que Jesus pega não é um caminho perigoso, porque Jesus conhece o caminho para o seu povo, Jesus conhece a necessidade da sua igreja, Jesus conhece o seu povo que passa e a sua necessidade. Jesus conduziu, foi os discípulos para ir ao deserto, não foi a multidão. Mas a multidão queria Jesus, a multidão queria o Mestre, a multidão queria estar perto, a multidão queria estar colada com o Mestre. Sabe por quê? Porque a multidão queria milagre,
A multidão queria ser curada. A multidão não gostava de ouvir falar de Jesus. A Bíblia diz que a multidão vai por um caminho diferente. E segundo a história bíblica diz que esse caminho e que essa multidão havia de percorrido era um caminho de serpentes e escorpiões. Era um caminho de serpentes, era um caminho perigoso. Era um caminho que pela noite os salteadores roubavam. As pessoas espancavam, rejeitavam aqueles que passavam. Porque esse caminho era o caminho aonde as pessoas que fugiam, as pessoas que eram, louvasse a Deus, ladrões, voltavam por esse caminho para fugir. Mas a minha Bíblia vai dizer que essa multidão, ela decide ir por este caminho. Eu aprendo aqui com esta multidão que para receber milagre não tem objetivo, para receber milagre não tem empecilho, para receber milagre não tem condições. A igreja precisa entender que para Deus balançar a tua casa e fazer milagre não existe empecilho. Para Deus fazer milagre na tua casa, na tua chamada, não existe empecilho. Comece a trilhar pelo caminho, porque Jesus está à sua espera. Olhe para cá que eu quero te dizer uma coisa. Nesta campanha, oh meu Deus, está te dizendo: comece a trilhar o caminho, ainda que tenha escorpiões e escorpião, ainda que o caminho seja difícil, ainda que o deserto esteja grande, não pare a tua caminhada, porque Jesus está te esperando. Só que acredita que Jesus está com a sua vitória. Levante a mão e comece a orar. Adore, adore, adore. Adore a Ele. A minha Bíblia diz, e a sua Bíblia nos fala, a mesma traduz que a multidão chega lá primeiro do que Jesus. Quando Jesus chega lá, a multidão já está posta. A Bíblia diz que de íntima compaixão Jesus sentiu no povo e chamou com que a multidão viesse e começou a pregar a sua palavra. Ele começou a ensinar aquilo que Cristo havia, aquilo, melhor dizendo, que Deus havia para o seu povo. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Jesus começa a pregar o Evangelho. A Bíblia não fala o que é que ele prega. A Bíblia não traduz aquilo que ele havia lhe dado-lhe por mensagem. Mas acredito eu sobre a minha psico, sobre o meu psico, louvado seja o nome do Senhor, que Cristo, como era de costume, gostava de pregar sobre boas novas, gostava de pregar sobre aquilo que era pertencente ao reino de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus parava para pregar sua palavra, ele dizia: bem-aventurados os mansos, porque deles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome, porque deles será o reino de Deus. Bem-aventurados os humilhados, porque serão exaltados. Bem-aventurados os vós, quando todos perseguidos pelo meu nome, arrastados pelas praças, porque eu estarei contigo, ainda que meu pai e a tua mãe te abandone, não te abandonarei. Palavras que Jesus gostava de pregar era entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Palavra que Jesus gostava de pregar, dizendo: é assim o reino de Deus, é semelhante a 10 fios, 1 a 5 são prudentes e 5 são loucas. Mas a igreja que é prudente, ela leva consigo azeite na botija e a sua lamparina acesa. Mas as loucas abandonam o azeite e só mantém a lamparina acesa. É palavra que Jesus gostava de pregar, é dizendo: eis que eu parece tempo um dia, mas entrei reconstruirei ele. Eis que virão falsos profetas, falsos irmãos em Cristo, e eles nos enganarão, e enganarão a muitos, se for possível, até os escolhidos serão enganados. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra que Jesus gostava de pregar, dizendo: não se preocupeis com o que há de comer, não se preocupeis com o que há de vestir, porque Ele é o reino de Deus. A Bíblia diz, palavra que Jesus gostava de pregar, era: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Jesus, vendo que o povo ia para escutar esse evangelho, Jesus percebeu que a igreja foi para escutar esta palavra, que não é todos que querem ouvir, não é todos que querem escutar. A igreja no século 21 está acostumada a dizer: receba a chave da casa própria. A igreja do século 21 está acostumada a dizer: receba o carro saindo da concessionária. A igreja, em sua palavra, ele diz assim: a
Bíblia diz que Paulo escreveu dizendo: porque uma coisa Deus me prometeu, foi vida eterna, vida eterna. Quem é que tem vida eterna? Levanta a mão. Quem tem vida eterna já tem tudo. Quem tem vida eterna já tem tudo. Ainda que aqui na terra o teu nome não esteja nas prateleiras do alto, ainda que o teu nome aqui na terra não esteja escrito lá nos Estados Unidos, nas praças, ainda que o teu nome não esteja escrito nos cartazes da vida, ainda que o teu nome não esteja escrito nas rádios e televisões, mas se alegre porque teu nome está escrito no livro da vida, no livro da vida, e está escrito no livro da vida. E adore o nome do Senhor Jesus. Foi por isso que Cristo se compadeceu do povo, foi por isso que Cristo se compadeceu da igreja, porque a igreja foi ouvir o evangelho genuíno. Eles atravessaram provas, eles atravessaram multidões, sofreram os escorpiões e serpentes para ouvir este evangelho. Olha para o seu irmão, Jesus conhece a sua necessidade, Jesus conhece a tua prova, Jesus conhece o teu deserto. Diga: não se preocupe, só se alimente do pão, só se alimente da água. Diga para o seu irmão: se alimente de Deus, se alimente de Deus, se alimente de Deus. Tem alguém aqui que já está se alimentando? Levante a tua mão e comece a orar. Pessoas que entraram aqui afligidas, pessoas que entraram aqui tristes, angustiadas, porque a prova está grande, porque o deserto está difícil, a vontade de parar é grande, mas Deus está te dizendo: continua trilhando o teu caminho, porque eu tenho milagre para a tua vida, eu tenho milagre para a tua casa, eu tenho milagre para fazer na tua vida. Só que acredita nisso, levanta a mão, levanta a mão e começa a adorar. Vamos levantar desse sinal de vitória, vamos levantar desse sinal de bênção, vamos levantar desse sinal que a igreja está prevalecendo. A minha Bíblia e a sua palavra acaba de pregar um maná gostoso, gostoso esse que eu falo, é para crente que gosta de ouvir o que Jesus tem para ele, porque muitos entram na igreja e no final do culto vem dizendo assim: Deus não falou comigo. Não é porque ele queria ouvir que a varoa era dele, Deus disse que não era. Ele veio ao culto dizendo, ele saiu dizendo que o cantor não cantou bem e que Deus não falou com ele, porque ele queria ouvir sabor de mel e acabou escutando terra seca. Precisa ser molhada. A igreja naquela época, Jesus se apaixonou por ela, sabe por quê? Foi porque Jesus viu a necessidade, Jesus viu que eles precisavam de cura, Jesus viu que ele precisava de milagre, Jesus viu que ele queria louvar-se a Deus, paralítico ser curado, mas antes de ser curado, Jesus dizia assim: sentai-vos todos e escutai o que eu vos tenho para pregar. A Bíblia diz que quando Jesus pregava, aí os enfermos vinham, Jesus curava, aí os doentes vinham, Jesus curava, aí vinha aqueles que estavam enfermos, paralítico, endemoniado, eram os curados, e Jesus observando tudo aquilo. A Bíblia fala que os discípulos não observavam na multidão, os discípulos não observavam o que a multidão passava. A única coisa que ajudava Jesus a pregar o vento, porque Jesus falava bem-aventurado, o vento levava a bem-aventurança. Escute aqui que eu quero te dizer uma revelação: não se preocupe com o vento, não se preocupe com o vendaval, porque Deus está usando este vento para promover a sua vitória. Deus está pegando este vento para promover a tua vitória. Deus está pegando este vento no teu marido para libertar ele. Deus está pegando este vento na tua chamada para te levantar e te colocar de pé. Deus está pegando este vento na tua igreja para te colocar e glorificar o nome dele. Deus está pegando este vento para te colocar de pé. Quem acredita nisso, joga a mão pro lado e começa a adorar, começa a adorar, começa a exaltar, porque Deus está aqui para te dar vitória. A multidão está com fome, com sede. A vez que a multidão está completamente, louvar-se a Deus, precisando de alimento para comer. Mas a multidão havia comido o alimento maior, que era a palavra de Deus. A multidão já tinha se alimentado, mas ainda a sua matéria estava ainda infalível. A sua matéria estava desfalecendo, pois há 3 dias eles haviam caminhado pelo
o deserto sem pão e sem água para ouvir Jesus falar. Entendeu o que eu quero te dizer? É muito lindo quando o crente ultrapassa o deserto para poder ouvir Jesus falar com ele. É poucos que atravessam o deserto para ouvir Jesus. Muitos querem atravessar o deserto para ser próspero. Muitos querem atravessar o deserto para receber vitória. Mas poucos querem atravessar o deserto para ouvir Jesus falar com ele. A multidão havia feito isso, atravessou tudo para ouvir Jesus falar com ele. E Jesus observou que a multidão estava desfalecendo e havia os discípulos dizendo: olha, Senhor, percebemos que o Senhor está olhando e a multidão está com fome. É necessário que nós despedimos eles, que ele vai em vizinhança e aldeias vizinhas e compre pão e comida para que eles se alimentem e depois retorne. O Senhor diz: de forma nenhuma despedirei a multidão de mão vazia. Não, não, não. Pegue o que tem aí, alimente eles. Os discípulos duvidaram, dizendo: acaso aqui no deserto tem pão e água e comida para dar todo a este povo? O Senhor disse: o que tem aí? Tem 5 pães e 2 peixes. Ele diz: pega aí que vai acontecer milagre. Pega aí que eu vou fazer um milagre. Pega aí que eu vou, aqui que eu quero começar minha pregação te dizendo. A Bíblia diz, irmão, que a multidão estava com fome. Jesus estava observando a multidão, mas os discípulos não perceberam que a multidão estava precisando de pão para comer, precisava de uma coisa para se alimentar. Os discípulos começaram a querer despedir a multidão, mas Jesus não quis despedir a multidão. Tem muitas pessoas que querem te despedir da mesma forma, mas o Senhor não despede a igreja de mão vazia. Deus não despede o seu povo de mão vazia. Jesus percebeu que a multidão estava com fome. Jesus percebeu que a multidão precisava de que comer. Quando eu falo de Jesus perceber o que a igreja passa, quando eu falo de Jesus perceber o que a igreja está suportando, o que a igreja está enfrentando, parece que me lembro Jesus olhando para aquela mulher adúltera, passando por grandes provas e por grandes dificuldades e tribulações. A Bíblia diz que aquela mulher adúltera estava sendo apedrejada, já quase a morte. A multidão já estava com a pedra preparada para apedrejar ela até a morte. A Bíblia diz que a multidão levou com que a mulher viesse a Jesus. Jesus sabia o que a multidão ia fazer com ela. Jesus sabia o que a mulher adúltera tinha feito, mas Jesus continuava a escrever no chão. Parecia que Jesus estava no silêncio, parecia que Jesus não estava vendo ela, parecia que Jesus não estava querendo dar crédito, mas Jesus estava de cabeça baixa dizendo: ninguém vai te apedrejar porque eu estou escrevendo uma nova história, ninguém vai te matar porque eu estou escrevendo uma nova história. Escute a tua igreja, parece que começa a interpretar a minha e a sua vida, a tua igreja. Parece que nada vai acontecer na tua vida, parece que ninguém está vendo o seu milagre, parece que ninguém está te vendo, parece que essa pedrada vai te matar, parece que essa calúnia vai te matar, parece que Jesus está em silêncio e que não está te ouvindo, mas o Senhor está te dizendo: eu estou escrevendo uma nova história. Deus está escrevendo uma nova história aqui. Deus está escrevendo uma nova história aqui. Você não entendeu? Deus está dizendo assim: eu estou escrevendo uma nova história. Enquanto o mundo está pensando que vai cair, vai largar os desejos, e que vai para o mundo, vai morrer. Porque vai te ver de pé, vai te ver de pé, vai te ver de pé. Louvado seja o Cristo. Jesus nada lhe fala. E depois Jesus lhe prega dizendo: aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Era como Jesus estivesse dizendo: aquele que nunca recebeu, aquele que nunca pecou, começa a se disponibilizar aí. Porque ainda que você apedreje ela, eu já estou escrevendo uma nova história. Eu já estou escrevendo. Não se preocupe com as pedradas, não se preocupe com os vendavais. É por isso que quando a luta vem para a sua vida, Jesus não liga. É por isso que quando o vendaval se levanta, Jesus não repara. Sabe por quê? Porque ele sabe a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Sabe o que a igreja precisa? É de milagre, é de milagre, é de milagre, é de milagre. E é Jesus que faz de milagre. A Bíblia fala que a multidão está com fome. Não vai te despedir nessa campanha. É mão vazia. Diga: tem pão e peixe para comer. Diga: tem pão e peixe para comer. Diga: te prepara para alimentar a tua casa.
Te prepara para alimentar a tua família. Te prepara para alimentar a tua casa. Te prepara para alimentar a tua casa. Te prepara para alimentar a tua ministério. Te prepara para alimentar o teu filho. Te prepara para alimentar a tua família. Te prepara para alimentar o teu vizinho. Te prepara para alimentar a tua igreja. Te prepara para alimentar o teu vizinho que está do seu lado segurando na tua mão. Só quem acredita que Deus tem pão e peixe para te dar. Deus tem pão e peixe para te dar. Pão é o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Você vai ter vida, você vai ter vida. Ele disse: farei de ti pescador de alma. Tu vai ter pedra minha no céu de preparada. Porque ele vai te dar peixe, ele vai te dar peixe. Levante a tua mãe e começa a adorar. Levante a tua mãe e começa a adorar. Levante a tua mãe e começa a adorar. Quando eu falo de ter Cristo, saber a necessidade da igreja. Quando eu falo de Cristo, saber a necessidade do povo. O pastor acabou de replicar e acabou de dizer há poucos instantes atrás aqui, que quando Jesus, louvasse Deus, mandou Elias para ir à casa daquela viúva, aquela viúva só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha. Louvasse a Deus, e a multidão, louvasse a Deus, estava menos do que esta mulher, não tinha nada para comer. Mas a minha Bíblia diz que Deus mandou Elias para que viesse à casa daquela mulher. Mas pensava Elias que ia à casa de uma mulher rica, ou que tivesse uma condição para o alimentar. Quando Deus lança Elias, aquela mulher não tem nada, no seu pouco de azeite, um pouco de farinha na panela. Escute aqui uma coisa: ainda que a tua casa não tenha peixe, não tenha pão, ainda que a tua casa não tenha um feijão, não tenha um arroz, ainda que na tua casa não tenha um caldo de quinó nem um sal, mas o meu Deus está te dizendo: precisa ter azeite, precisa ter graça, precisa ter farinha, precisa ter alimento. Olha para cá que eu quero te dizer: Deus está te dizendo: eu vou multiplicar o pão, eu vou multiplicar o peixe na tua casa. Não vai faltar alimento, não vai faltar alimento, não vai faltar comida. Deus não vai te despedir de mão vazia. Deus não vai te despedir de mão vazia nesta campanha. Você precisa entrar e atravessar a Macedônica, acreditando que Deus vai multiplicar o pão e vai multiplicar o azeite. Você precisa acreditar que Deus vai multiplicar o pão e vai multiplicar o peixe. Só que acredita que a multiplicação sempre assim, quando levanta a mão e comece a adorar. Quando eu falo de Deus te dá vitória, a Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Se não há nada impossível para Deus, isso quer dizer que Lázaro pode ressuscitar. Se é sinal que não há nada impossível para Deus, é sinal que o paralítico de 38 anos precisa levantar. Se não há nada impossível para Deus, é sinal que o cego Bartimeu vai ter que tornar a ver. Se não é nada impossível para Deus, é sinal que aquela mulher quebrou o vaso e precisa ser transformada. Se não há nada impossível, talvez, para que Jesus venha fazer, é sinal que aquele paralítico vai ter que se levantar. Se não há nada impossível para Deus, é sinal que aquele demoniado vai ter que ser liberto. Então, se não há nada impossível para Deus, é sinal que a igreja desta noite está saindo arrastada em milagre, está cheia da glória, está cheia do céu. É sinal que não vai faltar pão, é sinal que não vai faltar azeite. Se não há nada impossível para Deus, é sinal que Deus vai libertar o teu marido. Se não há nada impossível para Deus, é sinal que Deus vai libertar o teu filho. Se não há nada impossível para Deus, é sinal que durante 7 dias da campanha de multiplicação dos pães, Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer milagre. Só que acredita nisso, joga a tua mão para o alto e comece a adorar. A Bíblia diz, irmãos, que Cristo agora manda o povo se assentar em 50 e 50. E a Bíblia diz que 5 pães e 2 peixinhos foi pego. Essa foi a primeira multiplicação dos pães. A Bíblia fala, meus filhos, louvado seja o nome do Senhor, que agora os discípulos pegam os pães e começam a passar. Mas havia 5 e começou 50 a se alimentar. A Bíblia fala que ele vai mais 50, só tem pão
E só tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas chega para aquela multidão e começa mais 50 a se alimentar. Agora veja que vai passando e depois vai mais para 50. E o pão não está acabando. Sabe o que é isso? Deus não deixa a tua igreja de mão vazia. Quanto mais a igreja quer, Jesus dá. Quanto mais a igreja recebe, Jesus dá. Só que acredita nisso, vai recebendo aí. Só que acredita nisso, vai dando glória aí. Quanto mais você quer, Jesus te dá. Quanto mais você gosta, Jesus te dá. Quanto mais você quer, Jesus te dá. O que é que você quer aqui nessa noite? O que é que você quer de Deus aqui nessa noite? Qual é a multiplicação que você quer que Jesus faça? Qual é a multiplicação que você quer que Jesus faça? Qual é o teu milagre aqui nessa noite? O Senhor olhou para baixo e disse assim: o que queres que eu te faça? Ele disse que toda vez eu disse: então veja. O que é a igreja que você quer que Jesus faça? Então recebe aí agora, recebe. Levanta a mão e começa a adorar. Fica de pé. Levanta a mão e começa a adorar. Levanta a tua mão e comece a adorar. Eu quero encerrar fazendo oração pela sua vida. Levanta a sua mão assim. Diga: Senhor. Está fraco, diga: Senhor. Esse dia que se chama hoje, se inicia. Diga: dá início a uma campanha poderosa, aonde eu tenho uma certeza, aonde eu afirmo, aonde categoricamente eu digo: o Senhor vai fazer milagre, o Senhor vai multiplicar o pão, o Senhor vai multiplicar o azeite, o Senhor vai multiplicar a farinha. Começa a dizer o que Ele vai multiplicar. Começa a dizer aí: o Senhor vai multiplicar as almas, o Senhor vai multiplicar as senhoras, o Senhor vai multiplicar os adolescentes, o Senhor vai multiplicar os senhores, o Senhor vai multiplicar a tua igreja, o Senhor vai multiplicar. Só que acredita, joga a mão pro alto, bate a palma para Jesus. Joga a mão pro alto e bate a palma para Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos separar. Irmão, é o seguinte.